Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu vou falar das minhas leituras do mês de março. Bem, no mês de março eu me propus a fazer o desafio do Júlio Vernes e li 4 livros, na verdade foram 3 livros do Júlio Verne no mês de março, porque um já tinha lido em fevereiro, 20 Mil Léguas Submarinas. Mas em março eu fiz essas postagens de vídeos sobre os livros do Júlio Verne, falei sobre o autor, falei sobre as publicações do autor, porque é um autor que possui mais de 50 livros publicados. Então eu postei esses vídeos, no primeiro falando sobre o 20 Mil Léguas Submarinas e sobre a Viagem ao Centro da Terra, e no segundo falando sobre a Ilha Misteriosa e sobre A Volta ao Mundo em 80 Dias, que foram estes livrinhos aqui bonitinhos. A Ilha Misteriosa, Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Além desses 3, eu li um outro livro de um autor que eu nunca tinha ouvido falar antes, que é o Carlos Fuentes, um autor mexicano. E esse livro, Aura, que não é bem um romance, ele é fininho, só tem 80 páginas, ele entra na categoria de novela, pouco mais longo do que um conto, e que dá para você ler em um dia, no qual ele vai relatar uma história narrada em segunda pessoa. São raros livros narrados na segunda pessoa, que são aqueles livros que são aquele tipo de livro em que o autor o tempo todo dialoga com o leitor. Tipo, de repente você entra na sala e de repente você visualiza aquela pessoa, entenderam? E aí ele vai contar a história desse moço que está num café e ele lendo o jornal, ele percebe um anúncio no qual ele vê uma excelente proposta de trabalho. E ele vai comparecer aí na casa de uma senhora Consuelo, uma senhora idosa, que mora com uma sobrinha chamada Aura. Há a menção também de um mordomo que também nunca aparece na história. É uma história absolutamente sombria, logo que é uma história de mistério. Dizem que é a história de dar medo. Eu não senti medo, mas é uma história sobretudo de mistério. E aí, de acordo com essa proposta de trabalho, a dona Consuelo gostaria que ele traduzisse umas notas pessoais do falecido marido em francês, porque essas notas precisam ser publicadas antes que ela morra. Só que, nesse intervalo em que ele está traduzindo essas notas, ele vai se encantando com a Aura. Só que a Aura é uma moça muito misteriosa. Aliás, tudo nessa história tem uma tonalidade misteriosa, muito sombria. E há algumas esquisitíssimas coisas assim, bem diferentes que eu nunca tinha visto em livro nenhum. À medida que esse personagem de nome Felipe Monteiro vai investigando, conhecendo os mistérios sobre a vida dessa Consuelo e do marido dela, mais estranha vai ficando a história e a compreensão do que de fato se passa naquela casa. Eu precisei, no meu grupo de leituras, contar a história, inclusive dar um spoiler do final da história, porque eu não sei se eu compreendi bem o final. E aí tivemos uma discussão a nível espiritual, sei lá, a nível baseado na nossa bagagem sobre contos e histórias de terror, o que é que pode ter se passado ali, porque realmente é um final bem diferente, um final bem confuso e que talvez cada leitor vai ter uma percepção diferente sobre a conclusão dessa história. Enfim, eu recomendo porque além do tempo verbal ser pouco comum, é também uma história que dá para você passar por ela sem gastar tanto tempo assim, afinal são só 80 páginas, né? E essas foram as leituras do mês de março, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.